Veja que a incredulidade se move por meio do preconceito e da vergonha. Ela sabia que Jesus já havia ressuscitado a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, mas agora Lázaro era um cadáver em decomposição. Uma exortação necessária, Jesus corrige Marta e ao mesmo tempo encoraja a crer na fé e ver o que os olhos humanos não conseguem enxergar. A fé é o telescópio que amplia diante dos nossos olhos o fulgor da glória de Deus. A incredulidade nos impede de ver a manifestação plena do ser divino. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Jesus quer não apenas que encontremos a solução, mas que tomemos a solução. Em vez de duvidar, questionar e lamentar, Marta deveria crer. A porta do milagre é aberta com a chave da fé. Uma oração de ação de graça. Jesus dá graça ao Pai porque sua oração já tinha sido ouvida. O milagre que ele vai operar já estava na agenda do Pai. O milagre consolidará a fé dos discípulos e despertará a cartada final da incredulidade. Ao mesmo tempo que tiraram a pedra e olharam para dentro do túmulo, Jesus olhou para cima e orou. Ao enfrentar o mau cheiro de um túmulo aberto, Jesus orou. Oramos nós por aqueles que estão aflitos. Cremos que Deus responde às nossas orações. Como Jesus orou quando o milagre aconteceu? Quando Jesus deu graça, não foi depois, mas antes de um milagre acontecer. A palavra de Deus diz que Lia era desprezada por Jacó, seu marido. Foi somente na quarta gestação de Lia que o milagre da graça restaurada aconteceu no seu coração. Desta vez louvarei ao Senhor. O nome do seu primeiro filho, Judá, vem da radical palavra louvor. Jesus vem da tribo de Judá. Enquanto Lia baseou sua vida no ar, se eu fosse bonita como a minha irmã, se meu marido me amasse, seus dias eram um pouco amargura. Mas quando ela adotou uma atitude de louvor e fé e abriu-se para Deus, o Senhor lhe deu uma nova expectativa. Ela se tornou mãe da tribo ao qual veio o Messias. O milagre extraordinário. A voz de Jesus é poderosa. Até o morto escuta e obedece. Lázaro ouve e atende, sai da caverna da morte. Ele sai todo enfaixado, coberto de mortalha. Jesus ordena que o desatem e o deixem ir. Lázaro agora estava vivo, mas com vestes mortuárias. Seus pés, suas mãos e seus rostos estavam enfaixados. Precisamos nos despir das vestes da velha vida. Precisamos nos vestir das roupas do novo homem. Precisamos ajudar uns aos outros a remover as ataduras que nos prendem. Precisamos ajudar uns aos outros a remover as ataduras do passado. Somos uma igreja de cura, uma comunidade de cura, uma restauração e cooperação. A conspiração contra eles mesmos, o maior milagre público de Jesus, tem um duplo efeito: fé e incredulidade. Na reta final as coisas se invertem. Até aqui os fariseus são os opositores mais ferrenhos de Jesus. A partir de agora os saduceus, de cuja linhagem saíram os principais sacerdotes, assumem a dianteira para prender e matar Jesus. Da mesma forma que a ressurreição de Lázaro é o clímax dos sinais do ministério público de Jesus, também é um marco decisivo que precipita a série de acontecimento culminando na narrativa da paixão. Os efeitos do milagre quádruplo desse colossal milagre. O milagre levou muitos judeus que antes eram hostis para com Jesus a crerem nele.
Acrescentou mais amarguras aos seus inimigos que agora, numa sessão oficial do Sinédrio, começaram a tramar a sua morte. Causou grande exultação entre as multidões da Páscoa em Jerusalém. Fortaleceu a fé de Marta e Maria e dos discípulos. Destacamos alguns pontos a esse respeito. Muitos creem ao ver a restauração de Lázaro. Esse era um dos propósitos dos milagres, despertar a fé, para que as pessoas creiam no Evangelho. Sempre que os Evangelhos estão dizendo que alguém estão dizendo que alguém está crendo, tem algum sinal acontecendo ou existe alguma discussão em torno dele. Muitos vão se opor e desprezar os milagres, outros vão delatar Jesus aos fariseus. O mesmo sol que amolece e a cera endurece o barro, o mesmo milagre que produz a fé, em muitos desperta em outros uma atitude covarde e de preconceito teológico. O Sinédrio é convocado a tomar uma posição. A ressurreição de um morto que já havia sido sepultado há 4 dias era um fato tão retumbante, somado aos outros milagres operados, que nenhuma atitude fosse tomada, todos iriam aderir a Jesus. E o argumento construído pelos principais sacerdotes e fariseus é assustador. Se isso acontecer, os romanos virão com a mão de ferro e tomarão o templo e a própria nação. A justificativa da oposição. A questão agora não é mais precisão de uma discussão teológica, mas uma situação de segurança nacional da sobrevivência política. Quando esse evangelho foi escrito, a catástrofe que eles receavam já tinha ocorrido, pois não era a razão da presença e das atividades de Jesus. A profecia surpreendente de Caifás, um dos membros do Sinédrio, sumo sacerdote, mesmo sem saber, profetiza dizendo que eles nada sabiam, pois era necessário que só um homem morresse pelo povo. Dessa forma, ele estava profetizando que Jesus estava prestes a morrer pela nação, e não somente pela nação, mas a fim de reunir em um só corpo os filhos de Deus dispersos pelo mundo. Até mesmo quando os perversos pensam que estão laborando contra Jesus para destruí-lo, na verdade apenas cumprindo o eterno propósito de Deus, uma vez que o plano de Deus não pode ser frustrado. A profecia de Caifás levou o Sinédrio a pensar que a segurança da nação poderia ser garantida pela morte de um homem. Então a necessidade de que tal pessoa morresse resultava de um raciocínio prudente. Nesse caso, ele morreria pelo povo. Seu raciocínio foi: sigam Jesus e a nação perecerá. Matem Jesus e a nação será salva. Conclusão: Jesus deve morrer. Por ironia da história, o exato oposto ia acontecer quando os judeus mataram Jesus. Eles selaram seu destino. Os romanos vieram de fato e destruíram a cidade com o seu templo e nação. O que eles queriam evitar acontecer. O que Caifás previu aconteceu ao revés de como imaginou. A morte de Jesus resultou na destruição pelos romanos do próprio estado que Caifás desejou salvar, e igualmente na garantia das bênçãos universais mediante Jesus, com os quais ele, sumo sacerdote, nunca sonhou. As palavras de Caifás serviram como incentivo para a conspiração cruel que nesse mundo já ouviu, resolveram matar Jesus. Que Caifás era um bruto, um crápula manipulador, que não conhecia o significado da retidão e justiça, e que fazia tudo do jeito que ele queria e a qualquer custo. Está claro nas passagens nas quais ele é mencionado.
Ele não hesitava em derramar sangue inocente. Ele era também hipócrita, pois no final do julgamento, no exato momento em que pensou ter encontrado uma base sólida para a condenação de Cristo, rasgou suas vestes como se fosse tomado de profunda tristeza. O Sinédrio toma uma firme decisão e anuncia o veredito: Jesus precisa morrer. Então resolveram matá-lo. A retirada de Jesus. Jesus retira-se do centro da crise e vai com seus discípulos para Efraim, uma região vizinha do deserto. A sua morte acontecera de modo que estava traçado na agenda do céu e não segundo as pressões criminosas da terra. A procura de Jesus aumenta. A festa da Páscoa, a terceira mencionada nesse evangelho, estava aproximando-se e as multidões já encaminhavam para Jerusalém. Jesus era assunto comentado por todos. A dúvida era, será que diante do eminente perigo de ser preso e morto de vir à festa, a ordem dos líderes religiosos era para denunciá-lo. Os principais sacerdotes e fariseus já haviam constituído o povo como detetives e investigadores. Qualquer um que tivesse qualquer informação sobre o paradeiro de Jesus deveria denunciá-lo imediatamente. Queriam prendê-lo. O palco estava preparado para o maior drama da história, durante o qual o ser humano mostraria o que tem de pior e Deus daria o que tem de melhor. Concluindo, quando o atraso ocorre, Deus tem um tempo melhor e um caminho melhor. Quando a morte ocorre, Deus tem um plano melhor e um propósito melhor. Esse texto revelou que Jesus esse texto revelou que Jesus é quem ele disse que era, a ressurreição e a vida. Mas isso revelou algo mais. As lágrimas de Deus agora, o que é mais incrível. Um Deus que ressuscita os mortos e um Deus que chora, um Deus que se importa com você, que chora com você. Oremos ao nosso Pai Celestial. Lembre-se que Ele se importa com você. Querido Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor mandasse Jesus morrer naquela cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. Aquele que foi perseguido, sofreu maus tratos, derramou seu sangue, foi colocado nele uma coroa de espinhos, foi perfurado seus pés e suas mãos. Oh, meu Pai, sofreu tanto, que lá no Getsemane diz que a dor de Jesus era tanto que seu suor escorria como gotas de sangue. Está registrado no Evangelho de Lucas 22, 44. Oh, meu Deus, Ele sofreu tanto por nós. E às vezes, Pai, nós somos tão indiferentes à Sua palavra, somos indiferentes ao Seu ensinamento. Às vezes só pedimos, meu Deus, e não agradecemos aquilo que o Senhor tem feito por nós. Ó Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou, o Senhor operou milagres. E sabemos, meu Pai, aqueles que morreram serão ressuscitados, meu Deus. E nós que aqui estamos teremos os nossos corpos transformados. Obrigado, meu Deus, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Muitas das vezes temos machucado, Senhor. Muitas das vezes não temos compreendido, meu Pai, ser com a nossa família, ser com os nossos filhos, com a nossa nação, com a igreja. Ajuda, Senhor, o nosso país, os nossos governantes. O Senhor diz que nós devemos ser submissos às autoridades, meu Pai. Ser com cada um deles que eles possam governar o país de tal modo que o povo não venha sofrer tanto. Tua palavra diz que feliz é a nação cujo governante é o Senhor. Ó, meu Pai, sei com essa mãe que está sofrendo, meu Deus, com esse filho, Senhor, que tem dado tanta dor de cabeça para sua mãe. Ó, meu Pai, para aquele que está numa clínica de recuperação, que já foi e voltou tantas vezes,
Sei com aquelas mães que estão sofrendo, meu Deus, e não sabem mais o que fazer. Aquelas mães que já perderam seu filho, meu Deus, que elas possam compreender que a solução está em Ti, meu Pai. Fortalece. Tua palavra diz que os jovens certamente se cansarão, mas aqueles que confiam no Senhor, as forças serão revigoradas. Nós cremos, meu Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Sei com a minha família, sei com o Simon, meu Deus, com a Samanta, sei com a Cimei. Sei, meu Deus, com essa família que o Senhor nos deste. Obrigado, Jesus, que o Senhor recolheu o meu filho. Nada é nosso, tudo provém de Ti. Que o Senhor nos ajude a caminhar. No nome poderoso de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.